Então, antes de entrar no trabalho em si, é importante a gente ter uma noção e saber o conceito de cidadania. O que é a cidadania? A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no qual se refere a seu poder e grau de intervenção de seus espaços. A expressão cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. A palavra cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui, que o cidadão deve exercer nessa sociedade. Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, que também é um direito, que é a democracia. Entre os direitos, destaca-se o de ir e vir. Em caso de descumprimento aos deveres, um indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, ao exemplo de presidiários, que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pelas leis penal. É importante ser dito também que, como eu já falei, o conceito de cidadania é o conjunto de deveres e direitos do cidadão em uma sociedade. Mas nem sempre toda a população ela tem direitos iguais. Tem muitos casos que pessoas passam fome, né? Não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde e vivem em situações precárias, né? Graças à desigualdade social. Não tem como falar de cidadania sem falar do Thomas Marshall. Sociólogo inglês divide a cidadania em três partes: civil, política e social. Ele teve essa ideia tomando como base a sociedade na Inglaterra, na época de por volta de 1900. Ele qualificou o elemento social como os direitos básicos do cidadão: o direito de ir e vir, o direito à liberdade de imprensa, o direito de fé, propriedade. Esse é o elemento mais antigo, vindo acompanhado do direito à liberdade. O elemento político chega depois e daria ao cidadão a oportunidade de participar diretamente das decisões políticas, sendo membro do governo ou do parlamento, como no caso da Inglaterra, ou indiretamente escolhendo os representantes. E o elemento social seria o terceiro e último. Ele viria depois dos outros dois, sendo o direito de levar uma vida como ditos padrões da sociedade. A pessoa só vai ser um cidadão pleno quando esses três elementos são cumpridos. Para ele, o objetivo da cidadania não vai ser diretamente acabar com a desigualdade entre os cidadãos. As diferenças de classes ainda vão existir. O objetivo mesmo seria o de criar uma sociedade com cidadãos que, apesar de serem de classes sociais diferentes, não são prejudicados por causa disso. Todos podem viver bem como cidadãos, sem sofrer os maus dos seus estados na sociedade. Isso, pelo menos, quando são observados seus direitos civis, políticos e sociais. Na Inglaterra, o país dele, de onde ele fez todos os estudos, é possível perceber que, de certo modo, essa ideia estaria sendo cumprida. Todos os cidadãos têm acesso a um plano de saúde, o National Health Service, o NHS, dos mais ricos e importantes até os mais pobres e simples, desde que sejam cidadão. Até mesmo o primeiro-ministro, Boris Johnson, que estava falando mal desse serviço, não se importando muito com a pandemia, quando ele pegou Covid, ele utilizou desse serviço. E ele saiu bem, saiu falando até bem do NHS. O mesmo órgão hoje está distribuindo vacinas de graça para a população, já tendo vacinado mais de 17 milhões, pelo menos com a primeira dose. Eu vou falar um pouco agora sobre cidadania plena no Brasil. Bem, partindo do conceito desenvolvido pelo Marshall, que o cidadão pleno é aquele que tem que usufrui da melhor forma possível dos direitos civis, políticos e sociais. Nós podemos olhar aqui para o Brasil, né? E para olhar aqui para o Brasil, nós temos o José Murilo de Carvalho, que inclusive fez um livro chamado Cidadania do Brasil. Bem, no Brasil, a partir dele analisando os trabalhos do Marshall, é um fenômeno que depende do desenvolvimento do Estado. Não só do desenvolvimento do Estado, mas da relação do desenvolvimento da relação do Estado e da relação com o povo. Então a relação do Estado com o povo tem que estar muito boa.
E isso coloca um problema no desenvolvimento do Marshall, né? Porque por mais que o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra seja como se fosse um modelo lá, o percurso inglês, o que aconteceu na Inglaterra não é o mesmo percorrido em todos os países, né? Assim também, como a história não se passa da mesma forma, o desenvolvimento da cidadania também vai ser diferente. E isso é muito claro aqui no Brasil. O desenvolvimento da relação entre o Estado e o povo ocorrida no Brasil foi bem diferente. Bem, no Brasil, a relação entre o Estado e a sociedade durante toda a história aí, né, é marcada por desequilíbrio de forças e pela dominação de uma classe ou das classes. O exercício da cidadania do Brasil ele sempre esbarrou em barreiras, né, estruturais de poder, na busca, sempre esbarrou em empecilhos na consolidação da democracia. Carvalho observa que a conceituação do Marshall, que é os direitos civis, políticos e sociais, no Brasil não vai se dar da mesma forma. Nós vamos seguir um caminho invertido, onde antes de consolidar os direitos civis e políticos, nós tivemos um grande crescimento dos direitos sociais. Por mais que os direitos civis e políticos tivessem sido previstos anteriormente, a consolidação deles na sociedade não se deu nessa ordem, certinho. E isso, atrelado a diversos outros problemas na política, ajudaram o Brasil ter vários problemas na evolução desse conceito de cidadania plena, né? Bem, como eu disse anteriormente, o José Murilo de Carvalho, ele tem um livro que se chama Cidadania do Brasil, onde para ele, que a consolidação da democracia aqui no Brasil, ela foi mais acentuada com o término da ditadura militar, porque foi um período que ficou marcado pela perseguição política e também pela supressão dos direitos das pessoas. Também ele dá destaque também para a Constituição, né, de 1988, que faz com que as pessoas trouxessem de volta esse sentimento de democracia, né? No livro também ele faz abordagem da cidadania em três etapas, né? Os direitos civis, políticos e sociais. Ele fala o que cada um sendo os direitos civis. A liberdade, os direitos, né? Sendo direito à liberdade, direito à propriedade e à igualdade. Os direitos sociais são os que garantem a distribuição de riqueza, né, entre as esferas da sociedade, as diferentes classes, né? O salário, a aposentadoria, a saúde. Os direitos políticos mais você poder interferir, né, nos acessos à política e tal. No livro dele também ele destaca a educação, falando que tem um papel importantíssimo para exercer a cidadania. Isso aí é claro, né, porque a educação ela traz conhecimento e o conhecimento você pode compreender os direitos e cobrar depois também, né? Esses tópicos que eu falei do livro do Marshall, eu vi numa resenha na internet, né? Então são só alguns aspectos importantes que eu achei que era importante falar aqui. O livro tem muito mais coisa que isso, né? Bom, outro conceito importante para esse estudo é entender a cidadania insurgente. Esse tipo de cidadania também pode ser conhecido como cidadania emergente. Sempre teve um interesse, né, da população na busca de seus direitos, né? Só que isso pode acontecer de uma forma simples, né? Ou uma forma bem complexa, né? Então, por exemplo, a cidadania emergente, né, ou insurgente, difere que
um grupo social, né, que busca o mesmo direito, que, por exemplo, tem um interesse comum, né, conquistar o direito em comum. Ele cria manifestações sociais, né, que vão em busca desse direito. Isso vem acontecendo há vários anos, né, desde as revoluções francesa, a independência dos Estados Unidos, né, e muitas dessas manifestações foram violentas, né, com muitas mortes, repressões, né, e também temos muitas manifestações discretas, que são pacíficas, mas que mostram que é uma busca pelo direito, né, desse grupo social em comum, né. Então, como exemplo, a gente tem a Primavera Árabe, né, que começou ali em meados do final ali de 2010, né, ali no final de 2010, onde vários países ali do Oriente Médio e na África, né, mas ali na região norte da África, começaram a fazer manifestações, né, a população, contra regimes ditatoriais, né, governos ditatoriais, que nesse caso esses governos, né, inibiram muito o direito dessa população, né? Por exemplo, as pessoas não tinham direito político, já que esses governos podem ser controlados por uma família, né, muito rica, né? Ou vai de indicação para indicação, né? Então, realmente a população não tinha o direito de votar, participar da política, nada, né? Esses direitos que a gente conhece hoje, lá não eram respeitados, né? A liberdade de expressão também, né? A imprensa, né, como a gente fala aqui, é uma forma de democracia que garante, né, o pilar da democracia, ela, por exemplo, né, é controlada por esse governo, né? Então a liberdade de expressão, né, que é um direito que a gente que acha um dos pilares, né, da cidadania plena, lá não é garantido. Então isso mostra que há uma vontade dessa população em buscar esses direitos, mesmo que a esperança seja muito difícil, né? Então é isso. Bom, como exemplo de cidadania insurgente, e também como exemplo também de uma ausência de uma cidadania plena, né, eu resolvi trazer aqui o exemplo que é um documentário de um canal chamado Redfish, um canal alemão. O documentário ele tem o título Favela, Lockdown, Brasil's Gangs Fighting Covid-19. Esse documentário ele aborda o assunto da luta de traficantes contra a Covid-19 nas favelas brasileiras, especificamente em uma favela do Rio de Janeiro. E no documentário ele traz a fala de traficantes e a fala dos moradores, de pessoas de bens da favela. E aí os traficantes falam, né, que na favela, né, na comunidade, o coração da comunidade são os moradores. A comunidade ela é vivida pelos moradores. Tá certo que tem eles, né, os traficantes, mas o coração são os moradores. E o governo não está ligando. O governo ele se omite, ele está ausente para esses moradores. E isso vai direto com a primeira frase que está lá no texto da atividade avaliativa que a professora passou para gente, né? Fala: qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil para uns grupos sociais do que para outros. E é justamente isso, é mais difícil, na minha opinião, para os moradores da periferia do que para os demais. Ou seja, a quarentena ela é discriminatória para esse povo e sempre será para algum povo a quarentena será discriminatória. Por quê? Por quê? Porque ocorre essa omissão, né, essa ausência do governo e também por se tratar de uma população de baixa renda, uma população carente, essa população ela não pode participar, ela não consegue participar de um isolamento, de uma quarentena, porque ela necessita sair, ela necessita de um mundo sem isolamento, porque muitos ali vivem não, trabalham
empregado em locais que exigem de população, de aglomeração, né? Ou seja, dependem do comércio local, dependem do seu emprego em uma loja de determinada coisa, de seu emprego num restaurante. E durante a pandemia, tudo foi fechado, ou seja, a quarentena ela não possibilita que todos possam participar dela, né? Ou seja, acaba discriminando alguns. E esses alguns são os moradores de favela. E beleza, parando de pensar nesse ponto e focando no ponto que houve a ausência do governo com esse povo, e aí entra o que foi tratado no documentário. Os traficantes tiveram que fazer o papel do governo para proteger os moradores daquele local. Os traficantes eles trouxeram para a favela álcool em gel, luvas, máscaras, né? Trouxeram os kits de higiene pessoal para aqueles que não tinham condições e não têm condições de ter o seu próprio kit de higiene pessoal. E além disso, eles fizeram toques de recolher, né, que seria o isolamento social, para protegê-los da Covid-19. E no próprio documentário, os traficantes falam que eles estão protegendo a comunidade dos gringos. E aí também tem falas, né, dos moradores que falam sobre o acontecido, falam sobre a ausência do governo, e praticamente todos têm uma visão péssima do governo. Beleza, essa visão péssima vem justamente dessa omissão que o governo vem fazendo, não só durante a pandemia, mas desde toda a história da favela no Brasil. Aí a gente para e pensa, pô, beleza, mas o governo tentou ajudar as pessoas mais pobres com o auxílio emergencial. Mas, beleza, teve aqueles que não têm acesso à internet, tem aqueles que não têm um celular, aqueles que não têm conta no banco, acho que muitos não têm. Tem exemplos na minha família de pessoas que não possuem vínculo nenhum com instituição financeira. E aí, como que essas pessoas vão ter acesso ao auxílio emergencial? Fica algo meio complicado no caso de botar em prática esse auxílio emergencial. E aí, nesse documentário, ocorre isso, né, nessas favelas. Só que teve um acontecimento, na verdade, lá em uma favela em Santa Catarina, que foi o quê? Uma favela ficou sem água por vários e vários dias e não teve nenhuma medida do governo contra isso. O governo não fez nada para poder reestabelecer a rede de água dessas pessoas, né? E aí a gente para e pensa que há pouco tempo teve o caso no norte de um estado inteiro praticamente ficar sem energia, né? Ficar sem alguns dos direitos básicos, né? Porque você para e pensa, energia, é, dependendo do local que a pessoa mora, ela também fica sem água, porque muitos dependem de bomba para poder puxar água. É algo bem complicado e o governo não faz nada, não fez nada para esse povo por vários e vários dias. E aí eu trago, né, a ausência da cidadania plena para essas pessoas. Enfim, né, teve esses acontecimentos, né, o, o documentário eu achei bem interessante, porque é uma visão de quem está inserido, né, na comunidade, e a gente para e pensa, né, quantos de casos parecidos que podem ter acontecido durante a pandemia, mas não teve uma repercussão igual a esses casos, né?